Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus, professor da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Versículo 25, diz assim, olha, 25 ao 30. Naquele tempo, isso era a palavra de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Esse pequeninos tem a dizer com pessoas humildes, de escolaridade, mas também de humildade, certo? Tem pessoas que são inteligentes, sábias e são humildes. E tem pessoas que são sábias, inteligentes e são orgulhosos. Então o orgulhoso, Deus sempre vai resistir ao orgulhoso. Mas aquele que é humilde de coração, Deus se revela a ele. Diz assim, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora essa passagem aqui é maravilhosa, versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, veja que coisa maravilhosa, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aqui, por que tem tantas pessoas doentes? Porque não buscam a Deus, certo? Eu não estou querendo dizer que se eu buscar a Deus eu não vou adoecer. Vou. A doença, ela é presente em todo mundo, mas se nós buscarmos a Deus, como Jesus fez esse convite aqui, muitos problemas serão evitados. E é sobre esse convite que eu quero falar, que é um convite maravilhoso, né? É um convite que Jesus fez para todo ser humano. É um convite para todo aquele que quiser herdar o reino dos céus. É um convite para todos aqueles que querem sentir a graça de Deus na sua vida. E é sobre esse convite, que é um convite universal, um convite para todo ser humano, que eu quero falar hoje. Diz assim, olha, versículo 28, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, que eu vou falar hoje aqui. E disse Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha aqui, vamos lá. Vinde a mim todos. Como eu já falei aqui, isso é um convite especial, um convite que Jesus fez para todos, para todo mundo. Vinde a mim todos. Glória a Deus. Os que estáis cansados. A palavra cansado significa exausto, aborrecido, sem disposição, sem ânimo, sem esperança, sem vontade de viver. Olha aqui. Às vezes esse cansado não é somente aquele cansado. Eu trabalhei de todinho na roça, eu trabalhei de todinho no escritório, no hospital, dando aula, por aí vai. Não é desse tipo de cansado que Jesus está falando, mas é aquele que está cansado da alma, aborrecido, exausto, sem disposição, sem ânimo. Sem ânimo significa sem esperança, sem vontade de viver, onde já perdeu aquela vontade de viver, tanto faz morrer ou continuar vivo. É sobre esses cansados que Jesus está convidando. Vinde a mim todos que estáis cansados. Glória a Deus. Olha aqui. E oprimidos. Qual é a tradução de oprimidos? Deprimido. Quem foi humilhado, dominado pelo pecado, sufocado pela tristeza, ou pressionado por alguém, ou um mau sentimento. Ou seja, todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, deprimido, que foi humilhado, que está dominado pelo pecado, sufocado pela tristeza, a tristeza mata, pressionado por alguém ou por um mau sentimento, Jesus está convidando você, a mim e a você, glória a Deus. E eu vos, quem é que está dizendo isso? Jesus. Jesus não está falando assim, olha, eu vou tentar, eu vou tentar. Jesus não falou, olha, ele não vai tentar, ele vai
fazer. Ele vai fazer, glória a Deus. Ele vai fazer. Não há, lembrando que Lucas capítulo 1, versículo 37. Não há nada difícil para Deus. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, não existe nada difícil para Deus. Então, vinde a mim todos que estáis cansados, que é isso daqui, exausto, aborrecido, sem disposição, sem ânimo, sem esperança, sem vontade de viver, oprimidos, deprimido, que foi humilhado, que está sufocado pelo pecado, sufocado por alguém, por um mau sentimento, pela tristeza, e ele vai fazer, glória a Deus, e eu vos aliviarei. Qual o significado da palavra aliviar? Olha aqui, diminuição do peso, alívio da fadiga, alívio da dor, alívio da ansiedade, alívio. Olha aqui, a tradução aliviar também significa descanso, repouso, folga. Glória a Deus. Então olha aqui, olha, aliviarei, diminuição do peso, alívio da fadiga, da dor, da ansiedade, significa também descanso, repouso e folga. Então, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu, que é Jesus, que é Deus, vos aliviarei. Alívio significa diminuição do peso, da carga, da fadiga, diminuição da dor, diminuição da ansiedade. Vai ter descanso, glória a Deus, vai ter repouso, vai ter folga, vai ter alegria. Jesus me falou assim, olha, eu vou tentar, mas olha, eu vos aliviarei. Então, se eu me encaixo, se eu estou cansado, oprimido, Deus vai me aliviar. Agora nós temos que vir a Jesus. Nós temos que vir a Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Glória a Deus. Isso é um convite. Vinde a mim. Como é que eu chego para Deus? Com um coração humilde. O próprio Jesus ensinou a orar. Olha, se vai lá, no momento que esteja você sozinho, no teu quarto, tranca a porta, medita lá com Deus, rasga o verbo para Deus, conta as suas falhas. Deus, eu sou um pecador, mas eu preciso de ti. Rasga o teu coração. Jesus é o verdadeiro, não. É o psicólogo por excelência. Jesus, ele é o médico por excelência. Ele é o psiquiatra por excelência, glória a Deus. Ele é o professor, o médico dos médicos. Então Deus, ele sabe resolver os nossos problemas, porque Deus nos criou. Então Deus sabe resolver os problemas da humanidade. O problema é que a humanidade não quer saber de Deus. Esse é o problema. Mas vou parar por aqui e vamos iniciar aqui a outra parte aqui. Agora voltando aqui no versículo 29, diz o seguinte, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 29, certo? Então vamos lá. Então tomai. A palavra tomai significa agarrar-se, certo? Tomar, agarrar, certo? Tomai sobre vós, certo? Tomai sobre vós. Então, certo? Eu devo me agarrar o jugo de Deus, a lei de Deus, certo? Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o significado da palavra jugo? Submissão. No caso, opressão, domínio, relação construída por obediência. No caso, o jugo ele pode ser benéfico ou pode ser maléfico. No caso, o jugo era um aparelho de madeira que ele colocava sobre os animais, sobre os bois, para arar a terra antigamente. Ele saía puxando o arado. Então aquilo era o jugo, ficava tipo como se fosse uma canga, né? Aqui no pescoço para puxar o arado. Então aquilo é jugo. Nesse caso aqui, está falando sobre o jugo, fala sobre submissão. Que nós devemos ser submissos a quem? A Deus. Submisso a Deus, certo? É uma relação construída por obediência, certo? Então nós vemos aqui que esse jugo, tomai sobre vós o meu jugo, certo? O jugo de Deus, que tem a ver com submissão. Nós sermos submissos a Deus, a lei de Deus, certo?
e aprendei, certo? A palavra aprender significa ter conhecimento, certo? Ter conhecimento, adquirir habilidades, compreender pela vivência, obedecer à lei de Deus, certo? Então, tomai sobre vós o meu jugo, submissão a Deus, relação construída pela obediência e aprender dele, que é ter conhecimento da lei de Deus, adquirir habilidades, compreender pela vivência, obedecer à lei de Deus, certo? Aprender de mim. Jesus estava falando quem era essa pessoa aqui? Jesus. Jesus. Aí Jesus disse, olha, e Jesus falou que eu sou, né, que sou manso, glória a Deus, que sou manso. Qual é o significado da palavra manso? De temperamento fácil. Como é bom convivermos com pessoas de temperamento fácil. Tranquilo, olha aqui como é bom ter tranquilidade. Calmo, meigo. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, que diz o seguinte, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Então, manso significa de temperamento fácil, tranquilo, calmo e meigo, certo? Então, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, de Jesus, que Jesus é manso, certo? Ele é humilde. Qual o significado da palavra humilde? Sem vaidade, modesto, sem ambição, ausência do orgulho. Deus nos ajuda sabendo das nossas limitações e das nossas fraquezas. Então, quando nós chegamos a Deus, quando nós pedimos ajuda a Deus, a Cristo, Ele é humilde, Ele é manso, Ele é humilde para nos ajudar nas nossas causas. Ele é humilde de coração. Antigamente, né, se acreditava que os nossos pensamentos, o nosso raciocínio vinha do coração. Mas nós sabemos que vem do nosso cérebro. Mas quando a Bíblia diz coração, fala do nosso interior. Fala do nosso interior. Porque o coração está no centro do nosso corpo. Então, coração significa ser verdadeiro, sincero, amoroso. É um conjunto das faculdades de falar de coração, porque o coração está no centro do nosso corpo. No caso de Deus, conjunto de faculdades emocionais. No caso de Deus, é perfeição. Deus, ele é perfeito. Então, Cristo, ele é manso, ele é humilde, ele tem um coração verdadeiro, sincero para nos ajudar. Então, se eu tomo sobre mim o jugo de Deus, se eu aprendo dele, porque Jesus, ele é manso, ele é humilde de coração, o que é que eu vou encontrar? E encontrareis, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, tem a ver com a lei de Deus, com o que Cristo ensinava, certo? A Bíblia, que é a mente de Deus, porque ele é manso, de temperamento fácil, tranquilo, calmo, meigo, glória a Deus. Ele é humilde, glória a Deus, sem vaidade, modesto, sem ambição, ausência de orgulho. Deus nos ajuda segundo as nossas limitações e fraquezas. De coração, porque ele é verdadeiro, Deus é verdade, Deus é sinceridade, Deus é amoroso, glória a Deus. Deus nos dá faculdades emocionais, Deus nos deu faculdades emocionais. No caso de Deus tem a ver com perfeição, Deus, ele é perfeito. Então, se eu busco a Deus, o que é que eu vou encontrar? E encontrareis o quê? O que é que significa encontrar? Achar o que procurava, ou algo favorável. Existe algo mais favorável do que Deus? Existe algo mais favorável do que a paz, do que a alegria, do que a felicidade que vem de Deus? Então, se eu busco a Deus, se eu aprendo dele, porque ele é manso, humilde de coração, o que é que eu encontro? O que é que eu vou encontrar? Descanso. Glória a Deus. Eu e você encontraremos descanso. Qual é o significado da palavra descanso? Significa folga. Glória a Deus, folga, repouso, tranquilidade, sossego, paz de espírito. Vou repetir. O que significa descanso? Significa folga, significa repouso, significa tranquilidade, significa sossego, significa paz de espírito. Então vou repetir, porque esse convite é maravilhoso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, com a Bíblia, que é a lei de Deus,
de Jesus, né? Porque ele é manso, ele é humilde de coração. Então, se eu busco a Deus, o que é que eu vou encontrar? Descanso. Descanso significa folga, repouso, tranquilidade, sossego e paz de espírito. Não existe, não tem preço ter descanso. Não tem o paraíso, o reino dos céus que Deus nos prometeu tem a ver com descanso. Se nós lermos aqui Apocalipse, vamos ler aqui Apocalipse, que é maravilhoso esse versículo. Apocalipse capítulo 22 diz o seguinte, olha, Apocalipse capítulo 22, perdão, capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz o seguinte, olha, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque tudo já se passou. Glória a Deus. Isso tem a ver com paraíso. Então, no paraíso vai haver descanso. Glória a Deus. Glória a Deus. E só entra no paraíso se nós recorrermos a Deus, se nós aprendermos dele. Porque quem aprende de Deus, quem aprende de Cristo, aprender de mim. Se eu aprendo de Cristo, então eu vou aprender a ser uma pessoa mansa. Eu vou aprender a ser uma pessoa humilde de coração, ter um coração sincero, verdadeiro. Como é bom conversar e conviver com pessoas que é verdadeiro, que é sincero, que é amoroso. Como é bom. Então, se eu busco a Deus, eu encontro paz, encontro descanso. Amém? Vamos aqui agora começar o último capítulo aqui desse convite especial de Deus. Agora, voltando no versículo 30, diz o seguinte, olha, porque o meu jugo, certo? Lembra que eu falei que era jugo também na outra parte, no versículo 29. Então, jugo era um jugo de madeira que era colocado nos animais para puxar a carroça, para arar a terra. O jugo, no caso o jugo, de forma simbólica, certo? Nos prende ao pecado, certo? Porque o meu jugo é suave, certo? É suave. O significado da palavra suave não machuca, não causa dor, nem fadiga, certo? Então, porque o meu jugo, certo? É suave e o meu fardo, qual é o significado da palavra fardo? Carga, volumosa e pesada, tem a ver com pecados, problemas e preocupações. Então, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O significado da palavra leve é que não é pesado. Eu próprio, literalmente, não é pesado. Então, para nós entendermos aqui, para finalizar, o fardo do mundo é insuportável. O fardo de Deus é suportável. Então, esse é o convite de Deus. Esse é o convite que Jesus falou. Vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não, para tomar... Versículo 28, né? Perdão. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse descanso da alma tem a ver com o descanso interior, tem a ver com salvação, tem a ver com... Depois nós podemos ler ali Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os misericordiosos. Então Deus, ele veio nos ensinar, porque a humanidade, nós estávamos distantes de Deus. Então esse é o convite especial de Deus para mim e para você. Vou parar por aqui e espero que você tenha aprendido. Paz do Senhor e até a próxima aula. Que você possa ter uma ótima semana na presença de Deus.